Boa tarde. Hoje vamos fazer uma live com o Pai Francisco do Adirã, é isso? E ele vai falar sobre a trajetória dele dentro da religião. E eu vou deixar a palavra com ele, e aí ele vai dar continuidade falando sobre a sua trajetória. Falar em raiz, a gente tem que começar a dizer assim, que a minha formação no início do meus axés, eu era católico apostólico romano, né? Eu tinha uma doutrina católica, fui da Legião de Maria, né, por muito tempo, mas o contato com a religião espírita, com a religião umbandista, já vinha da gente frequentar casas de religião, porque mesmo sendo católico, a gente nunca teve aquela diferença de dizer a religião do fulano é melhor que a minha. Cada um tem os seus segmentos, cada um segue a sua fé, porque se tu tá dentro de uma religião e tu não abraçou ela no teu coração, tu não tem afeto, não tem o amor, não adianta tu estar dentro da religião, porque se tu precisa de uma religião para ser uma pessoa melhor, então tu tá sendo um animal adestrado, porque na verdade a índole da nossa tem que ser com honestidade, com amor ao nosso semelhante, com amor a nossas próprias raízes e a nós mesmos. Temos que saber amar o próximo e amar a nós e a nossa religião. E o meu primeiro contato, quando eu me assumi que eu entrei para a religião, foi para o problema de saúde. Passando esses problemas de saúde, eu me apaixonei pela religião e entrei para a religião, para o Centro Espírita Cacique Sete Encruzilhada. Eu estava com 14 anos. Nessa época eu já trabalhava na prefeitura, fui funcionário público por 27 anos. E nessa época eu iniciei meu desenvolvimento num terreiro de quimbanda, no Centro Espírita Cacique Sete Encruzilhada, da Dona Maria Eloá, que nós carinhosamente a gente tratava ela como tia Mariazinha. E ali eu iniciei a minha trajetória espírita, minha trajetória quimbandeira, minha trajetória... que hoje as pessoas dizem, Umbanda e Quimbanda é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A Umbanda, ela não tem corte. E a Quimbanda tem. A Quimbanda a gente corta para Exu. A gente faz o assentamento do nosso Exu com o corte de ave, com o corte até de 4 pés, de cabrito. Então nós temos um ritual dentro da Quimbanda, dentro da Umbanda, que diferencia Umbanda de Quimbanda. Temos o nosso caboclo quimbandeiro, temos o nosso preto velho quimbandeiro, temos esse povo quimbandeiro. Mas a 7 linhas de Umbanda, ela tem uma trajetória como a 7 linhas de Quimbanda. É a mesma coisa, não muda, não diferencia, porque o orixá, ele continua na sua essência. A sua essência é natural. Eu iniciei meu desenvolvimento no terreiro. Com 17 anos eu estava recebendo meus pais, já estava pronto como médium, não preparado para enfrentar um terreiro, para ter uma casa de religião. E até mesmo que quando nós nos tornávamos médiums, a partir do momento nós tínhamos ainda uma convivência dentro desse terreiro, teríamos que conviver por 3 anos ainda depois de ser médiums, firmar na casa, tinha dias que nós teríamos que ir para frente do congá e cacicar o terreiro, o cacique, o padrinho, a madrinha que estavam ali, que eram nossos anfitriões, eram as pessoas que estavam ali para nos ajudar na nossa caminhada, também estavam ali para nos avaliar como médium e com competência. Qual a competência que nós teríamos para enfrentar a religião, para sermos da religião? Hoje em dia todo mundo quer ser cacique, hoje em dia todo mundo quer ser babalorixá, e nem todo mundo traz essa missão. Nem todo mundo vem para ser babalorixá, mas muitas vezes para ser um agué, ser uma mão de faca, um auxiliar do Pai de Santo, ele ser um cambono, ele ser uma pessoa que ele trabalha dentro da religião, ele ser um ponteiro,
Porque dentro da quimbanda nós temos um ponteiro, nós temos um cambono, nós temos um agué, que é o que faz o despacho das obrigações, é o que vai para a rua despachar essas obrigações. E hoje em dia não se vê mais isso. Hoje em dia a gente só vê as pessoas querendo dizer assim, eu tô me desenvolvendo para ser cacique. Ninguém é cacique, porque nem todo mundo recebe um cacique. Às vezes a gente recebe o caboclo. A nossa missão às vezes está no caboclo, está no axé, está naquilo da gente participar de um terreiro e não ser de um cacique, mas também fazer parte de uma casa, fazer parte de uma família e nos tornarmos família, porque a religião é uma família. A religião é assim. Em 1984, eu estava com 18 anos e eu abri meu terreiro. Por invocação do pai boiadeiro, invocação do cacique, ou algum rompimato, tem muita gente que ainda diz assim, tua casa é governada por boiadeiro. Não, a minha casa, a princípio, ela sempre foi governada pelo cacique ou algum rompimato. Depois, com o tempo, esse meu pai, ele entregou para o pai boiadeiro, enviado de Oxóssi, e a casa até hoje é governada por ele. Mas, hoje em dia as pessoas não veem, porque praticamente eu quase nem trabalho com o cacique algum rompimato, é uma vez no ano ou duas que ele vem, mas as pessoas se surpreendem quando esse pai vem ao mundo, e eu sempre digo a elas, não, o meu terreiro foi aberto e foi aberto com cacique ou algum rompimato. O boiadeiro tomou a frente, né, foi entregue para ele, o cacique resolveu entregar a ele essa missão junto a mim, e junto com esse meu pai boiadeiro eu abracei a religião, abracei a quimbanda, porque até esse tempo eu não tinha meus santos em casa, eu não era pronto no santo, no candomblé, porque eu sou de candomblé de Angola Kibanazambi, que agora mais adiante vou explicar o que é um candomblé de Angola Kibanazambi. Agora vamos falar um pouquinho do meu início dentro da religião. Eu por 5 anos eu toquei uma quimbanda, eu toquei um axé de quimbanda. Só que uma quimbanda que tinha caboclo, que arreava preto velho e que tinha os dias ditado pelos meus guias espirituais, o dia que ia ser caboclo, o dia que ia ser preto velho, o dia que ia ser gira de Exu. Hoje em dia tu vai num terreiro, tu só encontra Exu girando. Se tu vai tomar um conforto, tu não toma conforto com caboclo nem com preto, é só com Exu. Exu é o nosso movimento, Exu é a nossa gira. Exu nos traz o bem material. Mas nunca esquecer que a gente tem que pedir a Xangô que esse bem material que esteja conosco seja firmado como rocha, para que nós tenhamos cada vez mais melhor, que a nossa melhoria, a nossa evolução material e espiritual caminhe junto e não caminhe separado. Ninguém é preparado para ser cacique. Ninguém é preparado. Tu leva uma doutrina, um axé de como tu lidar com o teu Exu, com o teu caboclo, com o teu preto, com o teu terreiro, o cruzamento que tem dentro desse terreiro, que é um cruzamento de ervas, que pelo meu lado a gente usa muita erva, muita folha, né? Que praticamente se torna um candomblé de folhas, porque a gente usa a folhagem, a gente usa os banhos de descarga, banhos de axés, banho de clareza, de prosperidade, de saúde. Tudo isso leva-se erva. Eu não vejo as pessoas com conhecimento de ervas para poderem dizer essa erva tu usa no banho para desenvolvimento espiritual, essa erva tu usa para a tua saúde. Eu não vejo as pessoas diferenciarem isso. Eu vejo as pessoas pegarem, fazerem um mioró lá, fazerem o banho e entregarem para a pessoa e dizer, é um banho de descarrego. Mas banho de descarrego, banho de doçura, banho de clareza, banho de prosperidade, tudo tem diferença. Existe diferença. Por 5 anos eu toquei meu terreiro de quimbanda. Nessa época, quando eu registrei meu terreiro como Centro Espírita de Umbanda, Reino de Ogum e Povo Cigano. Por 5 anos ele teve esse nome, veio ter esse nome, tinha como uma coisa assim que todo mundo me comenta, mas tu não puxa mais cigano. Eu puxo ciganos ainda dentro da minha casa, a linha do Oriente, mas naquele tempo a gente era muito voltado à linha do Oriente. Até pela mãe, que é a cigana Helena, dona da minha casa, ela que governava a nossa casa. Então nós tínhamos uma referência de que o nosso terreiro não era um terreiro de quimbanda, era um terreiro de ciganos. Na verdade, o nosso terreiro era um terreiro
de quimbanda, mas com ciganos. E respeitando a linha do Oriente, respeitando o axé ciganos e o Oriente, eles não aceitam o corte. Eles não aceitam. Agora eu vejo sentarem até na quartinha, sentar numa cigana. Bom, só se ela for biriba, se ela for uma cigana pombagira, uma cigana da linha de Exu. Mas linha de Oriente eu não vi ainda assentarem na linha de Oriente, cortarem galo, galinha, por uma pombagira, por uma entidade de Oriente, né? Porque ou ela é uma cigana de Oriente ou ela é uma pombagira. É assim que é. E mesmo eu sendo de quimbanda, eu jamais cortei para meus ciganos. A linha do Oriente meu é pura, é natural, ela tem folhas, ela tem frutas, ela tem doces, ela tem axés que a gente dá aos ciganos. E por esses 5 anos, esse período bastante longo, eu governei a minha casa como centro espírita de Umbanda, Reino de Ogum e Povo Cigano. Quando eu me mudei para o Salso, que hoje já faz 26 anos que moro aqui no Salso, e foi quando eu assentei os meus santos, porque no candomblé, tu não anda com o santo embaixo do braço. A gente não pode ter casa alugada. A casa de raiz no santo, no candomblé, tem que ser própria. Nós temos que ter a nossa casa própria para ter o nosso santo próprio, porque existe muito fundamento que é assentado em raiz, em árvores, em plantas, em axés, é assentado no chão, é consagrado aquele terreno, aquele lugar, aquele local ao candomblé, ao axé maior, às folhas, aos orixás. Então não é posto simplesmente tu abrir uma casa e tu tem os teus santos ali, tu tem os teus axé, não. Tudo é fundamento, tem que ter esse fundamento. Quando eu firmei os meus santos, que eu recebi os meus santos em casa, que foi pelo candomblé da Mãe Jaci, né? A Mãe Jaci da Oxum, que foi um dos candomblé que eu conheci aqui em Pelotas, que foi um dos mais afamados, né? Até mesmo pela festa de Cosme Damião, que a gente fechava a rua toda, que era no final da rua no Simões Lopes, no final da Frederico Bastos, que era a General Tobias de Aguiar. Era fechada a rua para a festa de Cosme Damião. Nós tocávamos uma festa de Cosme Damião na rua, né? Onde toda criança recebia seu presente, recebia seu doce, recebia os seus axés, se clareava, se iluminava. Então eu venho de uma raiz de candomblé. Isso não quer dizer que eu não conheço cabinda, jeje, ioió, que eu conheço, porque eu convivi muito tempo com pai de santos antigos e frequentei a casa deles. Não por eu ser de candomblé, eu era proibido de frequentar uma casa de cabinda. Não, pelo contrário, nós éramos convidados e nós íamos muito. E eu realmente participei de vários toques, vários batuques, dentro da casa do Esmar, do Bará, no Simões Lopes, né, do Carlinhos da Oxum, participei da Mãe Clarinha também, Mãe Clarinha da Oxum no Simões Lopes, a Mãe Jaci, a Mãe Laci também no Simões. Então são casas, o João Carlos do Oxalá. Então são casas de religiões que não são de candomblé, não é um candomblé, é uma nação de cabinda, de jeje, de oió, mas faz parte da nossa raiz, faz parte do nosso desenvolvimento. E eu fui desenvolvido tendo esse conhecimento dessa religião, desse outro lado africano, que não tenha sido somente o do candomblé. Porque o candomblé é brasileiro, o candomblé nasceu dentro de um quilombo, ele veio de dentro de um quilombo. E ele veio na mistura do índio, na mistura da religião, da crença indígena. Porque essa crença de nós incorporarmos nossos guias espirituais, a gente ter, isso vem da ancestralidade da religião indígena. E é por isso que há essa manifestação incorporativa. Mas já dentro do santo, o santo é o santo é puro, o santo não viveu na terra. Então, para se receber um santo, tem que ser preparado, tem que ser iniciado. Não é chegar e dizer, eu vou receber como eu recebo um caboclo. Não, a minha medianidade é a minha medianidade. E o meu preceito no santo, a minha iniciação é diferente. Porque o santo, tu é preparado para receber ele, para te ocupar com ele, né? Muitas pessoas sabem, outras não sabem que se ocupam. Isso é uma lei de cada casa, de cada nação, não importa.
mas que o santo é um axé muito respeitado. O orixá, ele deve ser respeitado, ele é uma energia da natureza, né? Ele não tem forma. Nós, como pessoas, é que temos mania de dar forma às coisas, mas na verdade cada energia tem o seu lugar. Mas totalmente é uma energia da natureza, é um axé da natureza. Quando eu abri a minha casa de candomblé, eu já vinha tocando ela já, foi em 93. Eu praticamente aí eu tratei de abrir a casa, e a minha casa passou deixou de ser Centro Espírita Reino de Ogum e Povo Cigano para Centro Espírita de Catimbó Ogum Onirê. Agradeço muito meu catimbozeiro, que é o seu Zé Baiano, por ele ter me orientado, me trouxe essa orientação da raiz da Jurema, da raiz do Juremá, que muita gente se pergunta o que é a raiz da Jurema, a árvore da Jurema, né? E a árvore da Jurema aqui no sul é o maricá, né? Então a Jurema preta é o maricá com casca, e a Jurema branca é o maricá sem casca. E tem um fundamento grande desse povo nordestino que nos traz isso, e a gente tem que respeitar essa raiz do catimbozeiro. Catimbozeiro não é Exu, catimbozeiro é juremeiro, catimbozeiro é um caboclo. Ele não é um Exu. Sabe reza, sabe mandinga, como um preto velho também sabe. Ele praticamente pode ser igualado à linha das almas, à linha dos pretos velhos. Porque eles trazem as mandingas, eles trazem os seus ebós, eles trazem os seus axés, eles sabem lidar, Deus de lidar com o Exu, até com o orixá. Então eles trazem. Mas as pessoas agora, o espaço que se abriu aqui no Rio Grande do Sul para o catimbozeiro foi na linha da Quibanda, na linha do Exu, né? Mas na verdade temos que parar de confundir o catimbozeiro com o Exu. Ele não é um Exu, ele é um caboclo. Ele traz o seu axé de mandinga, ele traz o seu axé, as suas mirongas, os seus axés. Ele traz isso. Esse catimbozeiro, eu tive contato com ele, a primeira vez que eu tive contato com os juremeiros, com as folhas de jurema, foi com o seu Luiz do Bororó. Foi quando eu conheci, e naquela época eu estava com 15 anos, eu estava ainda me desenvolvendo, eu estava engatinhando dentro da religião. Foi quando eu tive esse conhecimento, essa coisa assim, de conhecer um pouco da cultura nordestina que eu não conhecia, e nem sabia que aqui no Simões Lopes, próximo da minha casa, tinha uma casa de nordestino, uma casa que trabalhava com as folhas da Jurema, que trabalhava com a Jurema, com a raiz de Juremá, que era o Centro Espírita do Bugre Feiticeiro, que era na Dr. Torres Homens. Então, do outro lado da ponte no Simões Lopes. Não lembro a dona da casa nesse momento, o nome dela, mas me lembro que ela era filha do seu Luiz do Bororó. Então foi ali que a gente teve o contato e o entendimento de que a Umbanda dela era diferente da nossa. E realmente era, porque não havia mistura do caboclo enviado de Oxóssi com o caboclo enviado do Ogum. Então havia uma linha, a linha dos caboclos de Oxóssi, a linha dos caboclos de Ogum, a linha dos caboclos de Xangô. Então havia uma saudação e a incorporação dos médiuns em cada linha. Já na nossa Umbanda aqui no Sul, a nossa Umbanda aqui do Sul, aqui as pessoas recebem os seus caboclos, seus guias espirituais enviados de Ogum, enviados de Xangô, totalmente todos juntos, sem distinção. Mas a gente sabe que tem que saudar, né, as suas linhas, que tem que saudar os seus enviados, os seus orixás, saudar o caboclo. Hoje em dia eu não vejo mais o povo puxar ponto de caboclo. É meia dúzia de pontos de caboclo, que hoje em dia agora tudo é modernizado, né? Porque os pontos são tudo novos, né? Pontos antigos que tinham uma entoação, que tinham uma certa vibração, a gente não vê mais, não se enxerga mais isso. E isso é uma raiz que está se perdendo, está caindo no esquecimento. As pessoas hoje em dia estão a prol do dinheiro fácil. E Umbanda, Quibanda, não tem dinheiro fácil. As pessoas vêm, procuram a tua casa porque elas querem um auxílio. Ninguém vem aqui endinheirado.
Ninguém vem cheio de dinheiro te pedir alguma coisa. É claro que não existe aquele que tem muito dinheiro que não venha precisar, e não é aquele pobre, humilde, que não possa ajudar. Mas a questão é essa, é bem dizer que a nossa religião está perdendo raiz devido a simplesmente a ganância. É a ganância religiosa. Hoje em dia o pai de santo não briga pelo filho, ele briga pelo dinheiro. É isso que está acontecendo. A nossa religião está se tornando sem raiz. O fundamento maior está morrendo com os babalorixás antigos. Os babalorixás antigos estão levando. E o que nós temos? Nós temos o catimbozeiro, nós temos o nosso preto velho, para poder resgatar um pouco dessa nossa raiz. E nada melhor do que eles, porque eles são espíritos evoluídos. Tem espíritos que têm um conhecimento bárbaro e farto da nossa religião, do axé em si. Só que uma entidade não vai sair inventando ebó. Ou ela tem conhecimento ou não tem. Então não tem um inventar ebó, não tem um inventar o axé. Tem que ser feito, tem que se clarear, tem que se ter uma intuição, uma vidência. A gente tem que ter uma peneira, uma joeira para ficar peneirando as coisas que realmente devem ser absorvidas e as que não devem ser absorvidas. Porque qualquer um de nós, como médium, somos falhos. Somos seres humanos, somos falhos. Nem sempre eu vou estar com predisposição, meu corpo vai estar em predisposição para incorporar, porque eu posso estar engripado e não posso ter uma incorporação satisfatória. Porque se tu tá com o teu corpo pesado, teu corpo adoentado, tu não tem como tu elevar toda a tua energia desse corpo, porque a parte dessa tua energia tá na tua cura, tá em buscar a tua cura, o teu alívio. Então, realmente, ser médium não é ser perfeito, e nem dizer que nós não vamos morrer ou que nós estamos vacinados contra toda a maldade do mundo ou contra as coisas que tem que acontecer em nossas vidas. Porque se fosse assim, então o batuqueiro não morria. Então nós estamos também no mesmo patamar, na mesma caminhada. Nós estamos predispostos a passar por momentos ruins, por momentos difíceis, mas vamos passar mais aliviado. Por quê? Porque a nossa fé é maior. E se nós tivermos fé, com certeza que nós vamos nos erguer, nós vamos nos levantar e vamos seguir em frente, porque o Pai nos traz essa esperança, nos traz esse axé. Hoje em dia o que eu mais vejo é as pessoas não terem desconfiômetro, elas não terem autoanálise. Tudo em prol do feitiço. Qualquer coisa de ruim que acontece comigo é feitiço. Fulano morreu, fulano foi morto pelo fulano, feitiço pegou e fulano morreu. Se ainda for batuqueiro ainda, aparece 50 para dizer que ele que mandou fulano. E a verdade não é bem assim. Todo mundo morre um dia. Morre cedo ou tarde, alguém vai morrer. E passar por sacrifício, por horas difíceis, nós temos que passar, é o nosso aprendizado, é a nossa evolução, temos que passar por isso. Agora a gente tem que olhar para dentro da gente e se perguntar se eu estou passando por aquilo ali, se não foi minha escolha, se fui eu que escolhi. Porque o meu pai não tem nada a ver, o meu pai me dá orientação para mim, de eu seguir para outro caminho, mas se eu for teimoso e burro e idiota, eu vou seguir o caminho que eu quero. Porque para mim me faz bem seguir aquele caminho, não o caminho que o pai me mandou. E aí amanhã depois eu vou dizer assim, eu tô sofrendo é feitiço. Que foi feitiço do fulano, é o olho grosso do Beltrano. Porque hoje em dia o que mais se fala é o olho grosso na minha vida. O olho grosso na minha vida tá dentro da minha vida quando eu permito que ele esteja. Por quê? Porque eu fiz a minha escolha, eu faço a minha escolha errada, eu tenho. O que as pessoas invejam muitas vezes não é o que tu tem, é o que tu é. A pessoa iluminada, a pessoa esclarecida, a pessoa que traz um bom humor, que aonde ela está, ela traz uma luz para enriquecer aquela casa, enriquecer a vida das pessoas. Não é sair apontando defeitos. As pessoas quando saem apontando defeitos, elas só caem. Elas só se desabam. Então não é assim. O que eu aprendi nessa minha caminhada da vida é isso, é caminhar com axé.
É caminhar com meus pais junto comigo, aceitando meus limites e aceitando muitas vezes os meus karma, aquilo que eu tenho que passar. E eu não posso jogar na porta da casa de ninguém e dizer que é culpa do fulano, do Beltrano. É minha culpa, às vezes é minha. Outras vezes aquilo vem para me trazer evolução espiritual. Eu tenho que passar. Ninguém aprende a levantar se não cair. A gente tem que cair para poder se erguer e aprender a levantar sempre que cai, mas com fé, com devoção. Agora, levar o orixá no bolso é muito fácil, porque enquanto aquela casa, aquele orixá daquela casa está me recebendo e me dando aquilo que eu estou pedindo, tá bom. O momento que aquele orixá olhar para o filho e dizer assim: tu tá ganancioso demais, eu não vou te dar mais, aí a casa não presta. Aí a casa já não está me ajudando, a casa está me explorando. Mas para aí, quando tu chegou ali sem emprego, quando tu chegou ali de chinelinho de dedo, a casa valia alguma coisa. Agora, por que a casa não vale? Porque simplesmente tu te acostumou a receber, mas tu não te acostumou a devolver em amor, a devolver em fé, em carinho, em carisma. Então tu tá na reza do preto velho, né? Tu acredita na minha casa, no meu caboclo, no meu preto velho, se eu te der isso, se eu te der aquilo. Porque o momento que eu não te dou, a casa já não está me respondendo, o santo já não me responde. Aí eu pego, eu chuto o meu santo da vasilha lá, que o pai de santo fez com tanto carinho, com tanto amor ao santo, e vou lá para a casa do fulano. Que lá na casa do fulano tem mais gente. Tá todo mundo melhor? Não é assim, a vida não nos faz assim. E quem nasce para orixá, o orixá chama, o orixá escolhe. Ninguém vai para dentro de um axorô, debaixo de um axorô. Cabeça de ninguém é porongo. Nem pode ser porongo, nem pode ser tratada como colecionador de cabeça. Acho que eu passei o filho lá, ele se aprontou na minha casa. Iniciou o apronte dele dentro da minha casa. Isso não é gente. Porque o filho, quando ele for pro santo, ele tem que saber que é pro resto da vida dele. Que o axé dele é pro resto da vida dele. Não é ele virar as costas e sair chutando as bacias e dizendo: tô lá no aleluia, eu tô lá na igreja, agora eu sou da igreja. Mas vem cá, que raiz tu tá dando pros teus filhos? Tu estás dando alguma raiz? Não, é que o teu orixá deve estar te cobrando alguma coisa que tu fez de errado, ou que tu estás fazendo de errado. E isso para mim não é para orixá, porque simplesmente, se ele abandona a raiz dele por uma situação difícil, o que ele levou de bom, o que ele deu de bom para aqueles seguidores que estavam dentro da casa dele? Nada. Quem abandona a sua raiz, abandona qualquer um. Religião tem que se carregar no coração, se carregar com fé, com emoção. E não é dizer que o meu pai tem que me dar tudo porque ele tem obrigação. Pelo contrário, eu que tenho que dar tudo pro meu pai porque eu tenho obrigação de dar. Porque se eu estou onde eu estou, com saúde, com firmeza, com clareza, que eu passei as minhas dificuldades e estou em pé ainda, é porque ele me ajudou, ele me carregou. É assim que eu tenho que andar. Então, eu tenho que dar para o meu orixá. E o meu orixá vai me dar para mim aquilo que eu tiver por merecer. É assim que é. É assim que se vive dentro da religião. Não se vive dentro da religião querendo mais do que a gente merece. Porque muitas vezes a gente está pedindo coisas que a gente não está no momento de ser merecedor daquilo ali. Então jamais a gente vai conseguir uma coisa que não esteja no alcance da gente merecer, da gente ter. Então vamos ver as nossas atitudes, vamos ver um pouquinho da gente para poder crescer. A minha Angola é uma Angola de Kibanazambi, é uma Angola de caboclo. Eu sou de candomblé de caboclo. A nossa referência maior aqui é o Oxóssi, é o Odé. O nosso pai é o Quebamba, o Quearô, meu pai Odé. É o Senhor que nos traz o alimento, que nos traz a prosperidade, que não nos deixa faltar nada na nossa mesa. E que nunca falte para que aqueles que precisarem nós podermos dar a quem precisar. Que Ele sempre venha nos prover. E a minha Angola é assim, a minha Angola reverencia o caboclo, reverencia esse pai Oxóssi, esse pai Odé. E é ele que a gente faz a referência maior dentro do candomblé nosso. Meu candomblé é um candomblé antigo, é um candomblé de senzala.
é um candomblé que vem do quilombo, que vem de uma aldeia de índio, porque houve essa mistura das crenças, houve essa mistura de identificação entre os nossos orixás, os orixás africanos, e as divindades indígenas, e a qual tem semelhanças, embora os nomes não sejam iguais, tem semelhança. Porque se eu pude pegar uma santa católica, que é a Santa Bárbara, e trazer para dentro do meu congá e chamar ela de Inhansã ou de Oiá, eu posso pegar simplesmente uma Yara, que mora na cachoeira nos rios, e chamar de Oxum. É assim. Eu posso pegar a Janaína e chamar de Iemanjá. É assim. Eu posso pegar o Exu e chamar de Anhanguera. Isso é o conhecimento do dialeto indígena e o dialeto africano, das divindades africanas e as divindades indígenas. Porque se nós podemos conhecer os santos católicos, por que não podemos conhecer um pouquinho do nosso índio? Porque afinal de contas é uma ancestralidade nossa. Aqui no Brasil não existe branco, negro ou índio. O que existe é uma mistura de raça. Todo mundo aqui é misturado, todo mundo vai ter pé na África, pé na aldeia ali de índio, vai ter o pé dentro da Alemanha, seja lá onde for. Mas nós somos misturados. Hoje em dia não existe mais a raça portuguesa, a raça alemã, a raça isso. Não, nós não temos essa mistura. A nossa mistura toda vem do índio, do negro e dos nossos colonos, daqueles que migraram para cá e trouxeram as suas culturas juntos. Então a nossa religião sofreu várias influências. Ela não sofreu só uma influência, ela sofreu várias. Ela vem com influências, desde influências católicas, ela vem com influências inglesas, influências alemãs, e assim por diante ela vem. É claro que essa influência maior da Umbanda, da Quimbanda, do Catimbó, ela vem com uma influência católica, né, cristã, realmente cristã, vem muito aflorada. Mas a gente jamais deve esquecer a nossa origem de raiz, o nosso alicerce, que é africano e indígena. É dali que vem. E a Angola Kibanazambi, ela traz isso, nós fazemos isso junto com nós. Aqueles que são de Angola Kibanazambi sabem que eles têm que carregar as duas balanças, as duas bandeiras. Tem que carregar a bandeira indígena e a bandeira africana. Tem que andar com essa fé junto, com essa fé unida. Hoje em dia tu não vê mais ninguém benzendo, ninguém fazendo reza. Não tem mais benzedeira, não tem mais rezadeira, não tem mais santeiro. Tu vai pra frente de uma entidade, tu não vê essa entidade rezar. E às vezes o que é? É falta de conhecimento até do próprio cacique, do próprio aparelho que está ali incorporado, dele não deixar só a entidade rezar, orar. Porque rezar Pai Nosso, Ave Maria, todo mundo sabe. O que a gente não sabe ainda rezar é rezar contra os males, contra as enfermidades, as adversidades da vida. E isso a nossa rezadeira sabia muito bem. E ela não precisava ler nem escrever para saber. Ela já tinha aquele dom próprio. Ela já tinha palavras que vinham nos confortar, mas ao mesmo tempo ela estava em sintonia com os seus guias espirituais, com as suas entidades. E ali naquele momento nós éramos abençoados não só através daquele aparelho, mas também através das suas entidades que estavam ali se predispondo a nos ajudar a sermos benzidos, a sermos retirados alguma coisa que estava nos causando mal, causando alguma enfermidade, causando algum atraso de vida. Então, muitas vezes a reza de uma vela em uma oração vale mais do que uma boa oferenda. Porque se eu largar a oferenda e não largar aquela oferenda de coração, nada vai me adiantar. Ela não vai me surgir grandes efeitos, porque eu não estou de coração entregando aquela oferenda, nem fé eu tenho. Eu estou ali porque me mandaram. Porque hoje em dia o que eu mais vejo é isso. Fulano vai lá fazer uma oferenda, ele vai lá porque o fulano mandou. Ele não vai lá se perguntando para que eu estou fazendo essa oferenda, por qual motivo eu estou aqui e qual razão eu tenho que fazer realmente essa oferenda.
Qual o objetivo eu quero essa oferenda? Porque à medida que eu tiver esse conhecimento, eu tenho a minha fé. E a minha fé vai me levar mais adiante. Vai me trazer um bom axé. De Candomblé de Angola, de vasilha, eu tô com 40 anos de vasilha de Candomblé de Angola. Sou filho de Oiá Igbalé, que é o santo Funfum, né? O santo de branco. E eu tenho esses 40 anos. Mas dentro do meu terreiro, eu tenho 35 anos de terreiro aberto. E de médium, eu tenho 38 anos. Como médium, eu tenho 38 anos. Então eu levei 3 anos para abrir a minha casa de religião. Eu fui me desenvolver. Eu fui buscar, eu já tinha uma mediunidade muito avançada, muito adiantada. Porque desde os meus 9 anos, 8, 9 anos, eu já benzia. Eu já trabalhava com rezas, com benzeduras. Eu fazia benzeduras, eu benzia várias pessoas. E isso foi cada vez mais se aflorando na minha mediunidade, a chegar a um ponto que eu fui obrigado a procurar uma casa de religião, de Umbanda ou Quimbanda, para me desenvolver, porque eu estava realmente sem sintonia. E eu precisava que alguém viesse e arrumasse a casa, que estava toda desorganizada, né? Que eu peguei um dom e eu estava usando esse dom, mas sem saber a orientação necessária que eu precisava saber para poder levar avante esse dom. O que eu mais sinto falta na religião é que antigamente ser um babalorixá, ser um maiororixá, era uma dádiva. Era uma dádiva como ser mãe, ser pai. Porque nós tínhamos filhos para nos preocupar, nós tínhamos que nos preocupar. E muitas vezes correr até a casa do filho e socorrer ele quando ele estava precisando. E muitas vezes eu fui à casa da minha mãe de santo pedir para ela assim: olha, a coisa tá ruim, mãe. Tá, meu filho, acende uma velhinha lá pro teu santo, que daqui a pouco as coisas vão começar a se clarear, tenha fé, vai para casa. E muita coisa se resolveu assim, com uma vela, um axé, com um pacote que ela passasse, um chuveiro de pipoca que ela fez para mim no meio do cruzeiro. Me clareou, me floresceu a minha vida. Eram coisas simples e eram feitas. As minhas obrigações de santo, eu fui pro chão. A minha mãe de santo não me cobrou nada. O corte, o axé, o que ela me cobrou foi devoção com a minha religião, devoção com o meu santo, devoção com aquilo que ela estava me dando, estava me iniciando. Porque ela não estava me dando um presente, uma camiseta, ela estava me dando um axé, ela estava me dando algo que eu ia carregar para a vida toda. E foi assim que eu carreguei. E carrego até hoje. Eu me orgulho muito de ser da religião que eu sou, as pessoas que eu levantei. Hoje eu tenho netos, bisnetos dentro da religião, tem pessoas maravilhosas que trabalham com a religião, que têm terreiros abertos. E isso me faz grande, porque é uma família, ela cresce, ela ilumina. Fico contente quando eu recebo meus bisnetos, meus netos que não me conhecem ainda, não conhecem a raiz da minha casa. E que bom que esses meus filhos ainda têm condições de dizer: vamos na casa do pai, vamos conhecer aonde eu me desenvolvi, aonde eu me aprontei. Isso faz um terreiro. E espero um dia esse terreiro ter alguém que fique aqui no meu lugar, que venha abraçar, para que não seja mais uma casa fechada, mas que seja abraçada pelos filhos que eu aprontei. Que seja uma casa que continue o axé, continue uma obrigação. Isso se faz uma família, se faz uma coisa hereditária. Porque maldição todo mundo passa uns para os outros. Agora, fundamentos e axés, tá bem difícil de se encontrar. E tá bem difícil de ser passado. Porque geralmente hoje em dia ninguém quer passar 7 anos dentro de um terreiro. Eu passei 10 anos dentro do meu terreiro para me aprontar. Como babalorixá, eu levei 10 anos. E assim mesmo, quando eu fui ter meus primeiros filhos de santos, assim, eu tremia que nem vara verde. Para fazer um corte, para sentar um santo.
sentar os santos dele, a responsabilidade que eu estava tendo de sentar o santo, a obrigação, era o meu primeiro santo que eu estaria fazendo, que eu estou entregando para aquele filho, estou chamando, estou fazendo a devoção, estou consagrando os axés para ele, eu estou ligando aquele santo, aquela obrigação, aquela vasilha, aquele otá. Então isso é que faz um santo, é amor, é carinho. É medo de errar. Porque não é por ser um babalorixá que tu vai te achar o ser perfeito, que tu não erra nunca. A gente erra sim. E às vezes a gente pode até botar um filho errado no santo. Só que não existe santo errado. É a bandeira do santo, é o santo que chama o filho para ali. Ah, mas ele era de Oxalá e tu desce ele para Oxós daí. Porque às vezes quando os dois santos são velhos, um dos santos a gente tem que trocar para dar equilíbrio. Então não é errar, é procurar dar equilíbrio para os filhos que estão te procurando naquela hora. Isso faz uma casa de religião. Não importa a raiz que ela seja, se ela é Cabinda, Jeje, Oió ou Nagô, se ela é Angola, se ela é Queto. O que importa é ser um babalorixá e firmar uma casa. A Mutumbá, a Mucuyu, Axé, a bênção, meus orixás, a bênção a todos. Foi isso aí, agradecido por essa mensagem de grande importância para dentro da nossa religião e até para esses que estão chegando poderem escutar o que significa a religião Umbanda, Afro, seja dela a Afro a origem do Batuque ou de Candomblé, mas que as pessoas que quando entrarem dentro da religião se direcione, que tenham o conceito do que estão fazendo ali. E aí tá aí o Pai Francisco do Adirã, que eu tem ervas também, né? Desde pequeno que eu me criei, por isso que eu vim a transmitir essa palestra aí que vai ser transmitida depois no meu Face, e depois eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube também, para o pessoal começar a ter sintonia do que é religião e não ir atrás de quem nem foi aluno e já é professor. Dentro da nossa religião hoje é isso aí, nunca foram aluno e já querem ser professor. Esse não, esse foi aluno. Francisco Adirã, ele foi um grande aluno dentro da nossa religião, dos cultos, tanto de Umbanda como da nação de Candomblé ou de Batuque, mas ele foi aluno. E hoje, se ele é pai, professor e mestre, com uma grande enciclopédia, isso aí é só um pouquinho que ele passou, só um pouquinho. Isso aí é só um pouquinho, uns 10% do conhecimento que ele tem. Então eu me despeço, agradeço a todos a presença do Francisco que eu vim aqui, agradeço ter passado essa mensagem e muitos vão escutar, vão ouvir. Até mais e tudo de bom. Muito axé, a saúde, como digo, muita saúde, tá? Vamos dizer.